tudo bem? Eu sou Isabela Ribeiro, especialista BIM na FF Solutions, e hoje eu trago para vocês um vídeo ensinando 3 maneiras de criar rede por gravidade usando o Civil 3D. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já curta o vídeo, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal para receber todas as nossas atualizações. Então, para a gente começar, pessoal, nós vamos fazer com as ferramentas de criação mesmo. Vai ser a nossa primeira forma. Nós não vamos partir de nenhum outro objeto para essa criação, tá bem? Então, para isso, eu vou vir aqui na aba Home do Civil 3D, no grupo Create Design e na ferramenta Pipe Network. Quando eu acesso a ferramenta Pipe Network, eu vou clicar aqui na setinha para expandir as opções e nós vamos utilizar a ferramenta Pipe Network Creation Tools, que são as ferramentas de criação da rede de gravidade. Então eu vou acessar aqui, nós temos essa janela de criação, aqui eu vou preencher o nome da minha rede. Então aqui eu vou colocar rede criação manual. Aqui eu posso colocar uma breve descrição do que significa essa rede, do que se trata. Em seguida, nós temos o Network Part List. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer qual lista do meu template eu vou usar para fazer a criação da minha rede. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, uma lista de esgoto, uma lista de drenagem. Eu posso ter diversas listas aqui. Nesse caso, eu tenho a de drenagem, então vai ser a que eu vou usar. Aqui, nós podemos preencher a superfície. Então, eu posso ou selecionar a minha superfície ou simplesmente pegar aqui pelo nome. Aqui eu não tenho nenhum alinhamento, então ele não aparece aqui para mim. E ele já trouxe quais são os labels que eu quero, né? Aqui o pipe e estrutura. Por quê? Porque a rede de gravidade ela é dividida entre tubulação e estrutura. Então eu tenho o pipe, que aqui eu tenho alguns padrões. Então, por exemplo, eu posso colocar declividade e comprimento. E eu tenho as estruturas. Então aqui eu vou dar um OK. Ele vai trazer aqui para nós essa janelinha aqui em cima, ou ela pode aparecer em qualquer outro lugar da sua tela. A minha eu costumo deixar aqui em cima. E aqui nós temos a ferramenta de criação realmente da nossa rede. Então, quando a gente vai criar a nossa rede, eu tenho que escolher se ela vai ter alguma estrutura. Quando eu falo de estrutura, é tudo que não é a tubulação. Então, ela pode ser um PV, ela pode ser uma boca de lobo, uma boca de leão, uma ala. Então, esses elementos compõem a estrutura. Então, eu vou habilitar aqui, né? Selecionar aqui para baixo e vou escolher aqui uma estrutura que vai ser o PV. Então, aqui vai ser o PV tipo B. E aqui, agora eu preciso escolher qual é a minha tubulação. Então, percebam que aqui eu tenho o dreno pluvial e aqui eu também tenho tubos de PVC. Aqui eu tenho uma galeria. Então, eu tenho bastante elementos aqui. Eu vou colocar essa galeria, tá joia? Aqui nós temos as opções de ponto de inserção. E aqui é muito importante porque é onde a gente escolhe que tipo de elemento a gente vai modelar. Então, se nós vamos fazer as tubulações e as estruturas, pipes and structures, só as tubulações, pipe only, ou só as estruturas, structures only, tá bem? Então aqui nesse caso eu vou fazer a tubulação e as estruturas. Aqui desse lado nós escolhemos o sentido da nossa rede. Então aqui se ele tá descendo ou se ele tá subindo. Aqui fica o nosso critério. Aqui é se eu quiser deletar algum objeto que foi feito na minha rede. Então aqui com as configurações feitas, eu vou fazer aqui uma rede só para ilustrar para vocês, sem me preocupar com muita coisa. Então, eu dou o primeiro clique. Percebam que ele inseriu um PV aqui para mim. Então, PV tipo B, e daí já colocou cota de topo e cota de fundo.
E percebam aqui a linha tracejada que ele já está fazendo o tubo. Então eu faço o meu tubo e quando eu clicar novamente, ele já vai colocar outro PV para mim. Por que que a cota de topo e de fundo ficou tão diferente? Por causa da superfície. Ele sempre vai colocar na superfície esse elemento. Então aqui, olha, pronto. Então, a cada clique, ele insere pra gente uma cota, né? Então, nessa cota, ele coloca a estrutura, porque foi o que eu pedi para ele aqui. Então, digamos dei ESC aqui para sair do comando, mas não sair da criação. Digamos que agora eu quero uma rede saindo daqui, olha, desse PV. Então, eu vou mudar aqui as minhas propriedades e vou colocar apenas tubulação. Quando eu coloco apenas tubulação, percebam que quando eu me aproximo, aqui ó, vou tirar o zoom um pouquinho, me aproximo do PV, aparece esse ponto de inserção que é como se fosse um solzinho. Se aparecer esse solzinho, pode clicar porque ele já reconheceu o PV. Agora, eu posso trazer para cá. Só que como eu estou apenas com a tubulação aqui selecionada, se eu clicar, ele não vai inserir um PV. Tá vendo? Eu posso continuar aqui com a minha tubulação. Também posso habilitar aqui novamente, né? E começar a partir daqui, olha. E daí eu encontro o ponto e clico novamente. Então essa é a primeira forma que nós temos para fazer a criação, que são com as ferramentas de criação mesmo. Então aqui eu vou dar um ESC para sair da ferramenta e aqui eu vou clicar aqui no X para finalizar. A próxima forma que nós temos para criar a rede é com objetos. Então, nesse caso, eu vou fazer uma polilinha. Então, eu vou digitar aqui PL no teclado, uma Pline, e nós vamos fazer essa polilinha. Percebam que, se eu clico num ponto inicial, ele habilita a polyline para mim. E eu clico de novo, ele trava aquele trecho e ele habilita para outros trechos. Então, aqui, ó, eu vou fazer essa polilinha. O que é interessante que vocês percebam aqui? Que nesse caso da polilinha, a cada clique que eu dei, ele vai inserir uma estrutura para mim, porque é dessa forma que ele trabalha. Então eu vou voltar aqui, ó, na aba Home, Create Design, Pipe Network, só que agora eu vou usar essa ferramenta de baixo, Create Pipe Network from Object. Eu vou criar a partir de um objeto. Que objeto é esse? A minha polilinha. Então, eu vou selecionar aqui o meu objeto, que é a minha polilinha. Ele está perguntando aqui para mim do fluxo, né, da direção. Se é esse, se não for, a gente pode inverter, tá bom? Então, aqui eu vou deixar nesse mesmo e vou dar aqui um OK. Quando eu dou um OK, ele aparece aquela janelinha que nós já vimos. Então, aqui, olha, eu vou colocar um PL de polyline. Aqui eu já tenho drenagem, dreno pluvial. Eu escolho aqui qual é a minha superfície. E agora a gente tem a opção de apagar aqui a linha. Então, quando ele criar, ele já apaga para mim. Então, eu posso deixar a polilinha de fundo ou eu já peço para ele apagar. Nesse caso, eu vou pedir para apagar. E aqui, Structure to Create, aqui eu tenho que escolher qual é o tubo que eu quero. A gente estava usando a galeria no outro. E aqui, qual é a estrutura? Eu quero o PV tipo B. Então, eu escolho aqui o Pipe to Create e Structure to Create. Vou dar um OK. Aqui ele não veio com as tags, mas as tags eu posso colocar depois, mas percebam que eu já tenho aqui a parte da estrutura. Então, eu tenho aqui a minha rede criada. Então, eu criei a partir de uma polilinha. Então, cada ponto da minha polilinha que eu cliquei, ele colocou uma estrutura e aqui já foi criado tudo certinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar, que é a nossa terceira modalidade, né? Que a segunda foi de polilinha. Nós vamos criar a partir de um XREF. Então, eu vou colocar aqui um XREF. Aqui, eu vou inserir o meu DWG. Eu já tenho um alinhamento aqui pronto no meu XREF. Então, eu vou trazer ele para cá. Quase colidiu aqui com a minha outra. Tá bom? E como é que a gente cria a partir de um XREF? Eu vou vir aqui na ferramenta Pipe Network, eu também vou criar a partir de um objeto. Só que ao invés de eu selecionar o objeto, eu vou vir aqui embaixo no meu prompt
E vejam que eu tenho a opção de Xref, ou eu posso simplesmente clicar no X, na letra X. Eu vou selecionar aqui o Xref e eu vou selecionar o meu Xref. Percebam que o meu alinhamento estava num outro arquivo que eu trouxe para cá. Dessa forma ele já reconheceu. Eu seleciono aqui a direção e nós vamos fazer exatamente as mesmas configurações que nós fizemos para a polilinha. Escolho aqui a minha superfície e eu posso escolher aqui apagar, né, o alinhamento se eu quiser, ou eu posso simplesmente deixar esse alinhamento. Então aqui eu vou dar um OK e ele criou aqui para mim. Mas Isabela, por que ele colocou essas estruturas no meio do caminho? Ele colocou pelo simples fato de que quando eu criei o alinhamento, eu não criei um alinhamento contínuo. Eu criei um trecho, cliquei, criei um trecho, cliquei, criei um trecho, cliquei novamente. Então, por isso que ficou dessa forma. Nesse caso, o exemplo que eu dei para vocês de criar com o Xref foi com o alinhamento, mas podia ser uma polilinha dentro do Xref, isso não iria interferir. Então, aqui são as 3 formas que nós temos de criar uma rede por gravidade. Com as ferramentas nativas de criação, realmente, eu usando a criação a partir de um objeto, seja ele uma polilinha ou um alinhamento, e a partir de uma referência externa. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E além disso, nos siga em nossas redes sociais. Até mais!